Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso curso. Vamos para mais uma aula hoje aí. Relembrando, né? Porque na semana passada eu já lembrei vocês. Por favor, me mandem os exercícios até sexta-feira. Eu não recebi de todo mundo na semana passada. E quem não mandou semana passada já era. Não vou receber mais, tá? Eu havia dito que eu faria assim e eu tô fazendo mesmo. Então, quem mandou sexta, recebi, marquei. Quem não mandou já era. Manda para até essa sexta a aula de hoje e que nós teremos também amanhã ou quarta, não estou lembrado. Mas não fiquem sem mandar os exercícios porque vai comprometer a pontuação de vocês, tá bom? E esse bimestre, como eu havia dito, eu não vou ser tão tolerante. Eu não vou aceitar mais todos no último dia. Igual, por exemplo, eu não vou aceitar hoje, por exemplo, o exercício de semana passada, porque o prazo era até sexta, tá? Cumpram esse prazo, por favor. Não deixem de estar me entregando, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos voltar a falar sobre genética. Lembra que nós vimos no primeiro bimestre? Comentei com alguns de vocês se era difícil, se era fácil, mas a maioria acredito que conseguiu assimilar bem o conteúdo. Então hoje nós vamos retomar esse tema aí, tá bom? No bimestre passado, na apostila 2, nós fizemos uma introdução à genética, né? Aprendendo o básico. Vimos até aquele esquema tipo azão, azinho, que era uma coisa bem básica, né, sobre genética. Agora a gente aprendeu uma coisa um pouco mais complexa, mas ainda bastante simples, tá? Que é codominância e dominância incompleta. Então vamos lá. Primeiro relembrando o que nós vimos na apostila 2. Na apostila 2 nós vimos vários casos de características chamadas de dominantes, que tipo azão, azinho. Um exemplo, a cor dos olhos, azão é escuro, azinho claro. Se mistura azão com azinho, fica o escuro, porque o escuro é uma característica dominante em relação ao azinho. Aí nós vimos, tipo, sei lá, o albinismo, né? O albino é azinho, a pele normal é azão. Se mistura azão com azinho, a pessoa nasce normal, porque o azão é dominante perante o azinho. Então nós vimos vários casos chamados de características dominantes, porque eram características que quando havia encontro entre dois genes diferentes, tipo azão e azinho, o azinho era meio que inibido. Apesar do azinho estar presente lá no genótipo do indivíduo, ele não se manifestava. Prevalecia o azão, de modo com que a característica do azão fosse manifestada, tá? Aí agora, nós vamos ver uma outra estrutura chamada de codominância ou dominância incompleta, que é quando não existe dominância entre esses dois alelos, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos lá dois alelos, né? Tipo, azão, azinho. Sempre o azão dominava o azinho. E em qualquer característica genética que você vê, onde haverá uma letra maiúscula e uma minúscula, a maiúscula representa a dominância. Até por isso existe essa diferença, tipo, maiúsculo e minúscula. Senão o olho claro poderia ser tipo olho claro C e olho escuro E, ambos maiúsculos, mas aí isso indicaria que não existe dominância entre eles. Como tem dominância sim do azão para o azinho, o azão é representado de maneira maiúscula, que é o gene dominante, e o azinho de maneira minúscula, que é o gene recessivo. Agora a gente vai ver esses dois casos que eu citei para vocês, codominância e dominância incompleta, onde ambos os alelos, ambos os genes serão maiúsculos, justamente para ficar claro que ninguém domina ninguém. E aí isso vai acontecer de uma maneira diferente no resultado quando for heterozigoto, quando tiver tipo as duas letras, uma de cada. Então eu vou falar primeiro, por exemplo, ó, tem uma característica genética, vou usar os dois exemplos das apostilas. O sangue humano e a pena de uma espécie de galinha, ok? Então vamos lá. Veja bem esses dois casos. Primeiro sobre o sangue. O sangue humano, ele possui antígenos. Antígenos são as proteínas que são capazes de despertar a atividade dos anticorpos, ok? E o nosso sangue, ou ele tem antígenos M de Maria, ou N de Nair, M ou N. Esses são os dois antígenos que nós podemos ter. E aí, os genes que representam esses antígenos também são as letras para ficar mais fácil. Tem o gene M, que representa os antígenos M, obviamente,
e N, que representa os antígenos N, obviamente. E aí vamos lá, se o indivíduo tem o gene MM, ele vai ter os antígenos M no sangue dele. Se o indivíduo possui os antígenos N no seu sangue, o seu DNA será NN. Então, quem tem MM, antígenos M no sangue, quem tem NN no DNA, antígenos N no sangue. Ambos os genes são maiúsculos. Mas aí, e quem tem o antígeno, e quem tem o DNA M e N? E se um exemplo, o pai é M e cruzou com a mãe que é N? O resultado vai ser os filhos 100% MN, né? Aí, nesse caso, como que ficaria? Nesse caso, a criança vai ter no seu sangue tanto os antígenos M quanto os antígenos N, porque nenhum dos dois exerce dominância um perante o outro, tá? Então, isso é um caso chamado de codominância, porque o M não domina o N e nem o N domina o M. E aí, quando eles se misturam, o indivíduo que é portador desse DNA formado pelos dois genes diferentes apresenta em seu organismo, né, uma característica formada pelos dois. Então, é como fazendo uma comparação, não é o caso, só para tentar exemplificar. É como se fosse o indivíduo azão, azinho, tivesse um olho azul e um olho castanho, porque tipo, representa as duas características, certo? Mas não é o caso porque o olho tem dominância, era só para exemplificar isso, tá? Então, quem tem MM tem os antígenos M no sangue, quem tem NN tem os antígenos N no sangue. Quem tem M e N, o seu sangue apresenta tanto os antígenos M quanto os antígenos N, porque essa característica é um caso de codominância, onde não há dominância entre nenhum gene e o indivíduo que é heterozigoto, ou seja, que tem dois genes diferentes, nesse caso M e N, vai apresentar um pouco de cada, as características de ambos, ok? Isso é codominância, então, é um caso onde quando há mistura de genes, quando o indivíduo é heterozigoto, ele apresenta um pouco de cada característica. Ele apresenta as duas características de maneira simultânea, tá bom? Aí agora, o próximo caso é a dominância incompleta, que é um caso mais ou menos parecido, que é o exemplo das penas das galinhas da raça andaluza, tá? Então, olha, as galinhas andaluza, elas podem ser brancas, que são aquelas que têm o gene B. Então, quem é branca, BB. Genes BB, pena branca. Tem galinha andaluza que ela é preta. Gene PP. P de preto, B de branca. Então, BB, branco. PP, preta. Quando eu cruzo uma galinha branca com uma galinha preta, não existe dominância entre elas. Então, nesse caso, elas saem de coloração intermediária. Quando eu cruzo galinha branca com galinha preta, eu tenho galinhas cinzas, nem branca, nem preta. O meio termo entre as duas, digamos assim. Esse caso é um caso de dominância incompleta. Por que isso? Porque, veja bem, primeiro que esse caso é um caso também onde não há dominância. Nem o B domina o P e nem o P domina o B. Por isso que o B é maiúsculo e o P também é maiúsculo, porque ninguém domina ninguém. E, nesse caso, vai diferenciar do anterior que estávamos vendo agora do sangue, porque nesse caso não é que ela vai ser tipo preta e branca, malhada, por exemplo. Não, ela vai ter uma coloração intermediária entre o preto e o branco. Não vai ser nem preta e nem branca, vai ser meio termo entre os dois. Ela vai ser cinza. Nesse caso, é um caso de dominância incompleta. Então, por exemplo, quando você apresenta uma característica onde quando tem a mistura, quando é heterozigoto, você vai ter um pouco de característica de cada, esse caso é chamado de codominância, igual o sangue. No sangue, se eu misturo M e N, eu vou ter antígenos M e antígenos N ao mesmo tempo. Agora, na galinha, se eu misturo branca e preta, eu não vou ter uma galinha que tem pena branca e pena preta misturada. Eu vou ter uma galinha que tem pena cinza. É uma característica intermediária. Então, quando ocorrem as duas coisas juntos, é codominância. Quando ocorre uma característica intermediária, é dominância incompleta. Tá?
Isso é a principal forma de diferenciar um do outro. Eu vou dar outro exemplo para vocês. O sangue humano. Se um pai é do tipo sanguíneo A e a mãe é do tipo sanguíneo B, o filho vai ter o tipo sanguíneo AB, que é um pouco de sangue A e um pouco de sangue B. Isso seria exemplo de codominância, tá? Porque o pai é a mãe é B, o filho é AB, ele tem um pouco de cada sangue ao mesmo tempo. Isso é codominância. Agora, vou dar outro exemplo da dominância incompleta, o cabelo. Se a mãe tem cabelo liso e o pai tem cabelo crespo, o filho tem cabelo cacheado, que é uma característica intermediária. O filho não vai ter cabelo tipo fio crespo e fio cacheado, aquele cabelão bagunçado tudo. Não, vai ser cacheado, que é intermediário, tá? Então, codominância são quando o indivíduo que for heterozigoto terá as duas características simultaneamente. Dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto apresenta uma característica intermediária entre ambos, tá? E aí, o resto é aquele simples, é fazer joguinho da velha para saber como vai ser os filhos, tá? Igual tipo o exercício 1 de vocês aqui vai propor assim, ó. Vou dar um exemplo, ó. Bom, tá falando aqui, ó, o pai é M, a mãe é N, os antígenos do sangue. Qual vai ser a proporção do filho? Aí você vai fazer lá, se o pai é M, ele vai ser MM. Então você vai fazer o joguinho da velha lá, o pai MM, a mãe NN. E aí você vai cruzar MN, MN. Nesse caso vai dar 100% MN. Mas essa questão do jogo da velha, aí vocês já viram no bimestre passado, eu não vou ensinar agora. Era só para apresentar essa nova possibilidade, tá bom? Sobre isso dito agora, é a aula 30, tá? Então, na aula 30, vocês vão encontrar esses exercícios e façam, por favor, e me mandem até sexta-feira. Eu não estou lembrado se é amanhã ou quarta, nós temos mais uma aula. Aí eu vou fazer uma live e eu vou fazer a aula na live. Eu não vou gravar a aula, tá? Eu vou fazer a aula na live, porque aí eu posso tirar algumas dúvidas, por exemplo, ok? Então é isso aí, fiquem em paz, boa semana para vocês. Tchau, tchau.